Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, vamos continuar o nosso capítulo de matemática e depois a gente vê um pouco sobre probabilidade, não é? Como na aula passada, a gente vai ver estatística. Isso, agora a gente entra na parte da estatística. Então, para começo de conversa, o que é estatística? Estatística é um estudo de um determinado grupo ou população, certo? E esse estudo é muito importante para a gente saber o que está superabundando nessa população, o que é majoritário, o que está acontecendo de acordo com questões de saúde ou com qualquer outra pesquisa que eu queira fazer. Certo? Então, se eu quiser conhecer, se eu quiser entender, estudar determinada população, eu posso aplicar uma pesquisa e a partir daí eu saber quem tem preferência em alguma coisa e várias outras coisas, não é? Então, a estatística é isso, o estudo de uma população, perfeito? Com algum sentido, sentido de saúde, sentido de emprego, qualquer coisa, certo? E eu posso estudar não só uma população, né, como também um fenômeno e várias outras coisas. Para a gente começar essa parte de estatística, a gente vai começar de uma forma super leve, super tranquila, que é falando sobre gráficos. Bom, eu já sei que vocês sabem ler gráficos, já vi que vocês sabem ler, mas vamos fazer essa revisão, não é? A gente tem aqui alguns gráficos, certo? O nosso livro mesmo começa falando de gráficos, quando ele fala de estatística. E gráficos é muito importante para a estatística, porque depois que você faz a pesquisa, de que forma você vai apresentar os resultados para as pessoas? A maioria das vezes você apresenta os resultados através de gráficos, ok? Na grande maioria das vezes mesmo. Então você precisa de um gráfico para apresentar o resultado dessa pesquisa. E a partir disso vamos entender os gráficos, não é? As representações gráficas, elas podem acontecer de várias formas. Existem vários gráficos, não é? Como vocês podem mesmo aí resgatar na memória de vocês. Existe o gráfico de pizza, existe o gráfico de linhas, existe o gráfico de barras, como a gente vai ver hoje, certo? Então vamos lá. Aqui tem 3 gráficos, que são os gráficos que o livro traz, certo? E o que acontece em um gráfico? Quando eu apresento meu estudo para a população, não é? Ele tem que vir assim, bonitinho e bem explicado. Sim, eu sei que não está tão bonito, enfim, não nasci para desenhar mesmo, mas vamos lá. Em uma linha, eu tenho que dizer alguma coisa, não é, sobre o estudo, e eu vou fazer uma comparação com a outra linha. Então, eu tenho que ter essas duas ideias, certo? A linha vertical e a linha horizontal. Vamos supor que esse gráfico aqui de cima seja um gráfico para representar o quanto que choveu em alguns meses, certo? O tanto de milímetros que choveu em alguns meses em um determinado local. Perfeito? Então, eu tenho aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? Até abril mesmo. E aqui eu tenho os milímetros, certo? 100 milímetros, 200, 300, 400, 500, certo? É uma coisa assim bem só para representar, certo? Certo, galera? Só para dar exemplo. Isso aqui realmente não é um dado real. Vamos lá. Então, aqui tem alguns pontos, né? Se eu ligo esses pontos, eu vou ter um gráfico. E esse gráfico aqui é um gráfico de segmento. Segmento. Por quê? Porque cada resultado que eu tenho, eu faço um ponto. Por exemplo, em janeiro choveu 100 milímetros. Então, vou marcar um ponto bem aqui, ó. Janeiro choveu 100 milímetros, marca um ponto bem aqui. Fevereiro choveu 200, marca um ponto bem aqui, na linha do 200. Em março choveu 400, marca um ponto aqui, na linha do 400, ok? E em abril choveu 300, certo? Então, vocês podem perceber, não é? Que nesse determinado local,
no começo do ano começou a chover, né? As chuvas começaram a ganhar força com o tempo. E o pico das chuvas foi em março, que foi o período onde mais choveu. Foi em março, o pico das chuvas, né? E a partir de março, ó, começa a decrescer novamente, as chuvas começam a parar novamente, ok? Então, esse é um gráfico de segmentos, quando eu tenho alguns pontos assim e quando eu ligo esses pontos para ver, né? Para ter um gráfico mais apresentável, perfeito? Gráfico de segmentos, ok? Agora vamos para o gráfico de colunas. O gráfico de colunas também é muito conhecido por vocês e ele é chamado assim porque ele apresenta colunas, certo? Então, vamos supor, né, que eu quero saber, vamos lembrar daquele exemplo do livro de atividades complementares que a gente fez há 2 semanas atrás? Então, ele dava um exemplo, né, de um jogo de um time de futebol e ele queria saber quantas pessoas no time tinham ensino fundamental, ensino médio completo, né? Então, mais ou menos a mesma coisa. Então, fundamental, ó, tá aqui no 200. 200 não, 20, tá aqui no 20, ou seja, 20 pessoas tinham fundamental, aqui o médio, ó, ensino médio, 40 pessoas, ensino médio, e superior, 30 pessoas, certo? É só eu ligar a parte que está na minha reta vertical e ver qual é o item da minha reta horizontal, certo? É muito simples, né, um gráfico. E esse é o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele é como se fosse o gráfico de colunas, só que invertido. O que acontece aqui, né? Vamos supor que fizeram um estudo sobre a preferência da população de Quixadá sobre uma rádio. O que vai acontecer aqui? Imaginem que esses nomes aqui, né? A, B, C e D sejam as rádios. Rádio A, rádio B, rádio C, rádio D. Então, 1000 pessoas, certo? 1000 pessoas preferem, ó, a rádio B, não é? A rádio B tá aqui parando mesmo no 1000. 2000 pessoas preferem a rádio A, ó, porque a rádio A tá parando exatamente aqui, ó, no 2000. 3000 preferem a rádio C. 4.000, ninguém, né? Não tem ninguém aqui no 4.000. E no 5.000, ó, rádio D, certo? Então, é bem simples mesmo. Gráficos foi isso. E agora, a gente vai só introduzir, certo? Nós vamos só introduzir um conteúdo que a gente vai ver na quarta-feira que vem, que é médias de tendência central, certo? E a gente vai ver, em primeiro lugar, média aritmética. Acho que vocês já ouviram falar e vamos ver aqui como é que se calcula, certo? É muito simples. Próxima aula a gente vai falar de uma forma bem mais detalhada, mas por enquanto vamos pelo menos entender, pelo menos introduzir essa parte, não é? Bom, galera, média aritmética é quando eu faço um estudo, né? Uma pesquisa estatística, só que eu quero facilitar a apresentação desses dados. Para quê? Para estudos futuros, certo? Então, eu quero facilitar, eu quero resumir todos esses dados. Eu quero apresentar apenas uma média do meu estudo, certo? Se eu quero apresentar apenas uma média de alguma coisa, é esse cálculo aqui que eu vou fazer, certo? E para exemplificar, eu vou mostrar para vocês um exemplo que acontece muito, não é? Que é de quando a gente faz as provas. Quando a gente faz as provas, a gente tira algumas notas, não é? No final do ano, a gente faz uma média aritmética para ver se a gente passou ou não de ano, não é isso? Em algumas escolas, não se usa mais a média aritmética, se usa a média ponderada. Enfim, a média ponderada a gente vai ver na próxima semana, eu acredito. E ela é um pouco mais complexa porque na média ponderada você vai dar pesos diferentes às provas, vamos dizer assim, certo? Então, na média aritmética é como se todas as provas tivessem pesos iguais, ok? Vamos lá. Então, vamos supor que um aluno tirou essas notas aqui, vamos lá. Em abril ele tirou 10, em maio
ele tirou, vamos supor que ele tirou 5, certo? Ele foi super bem em abril, quando foi em maio, desestimulou um pouquinho e tirou nota baixa, 5. Só que aí no próximo mês, no mês seguinte, né, em junho, ele quis muito recuperar essa nota e conseguiu tirar um 8. Ok? E em julho, vamos supor que tenha sido férias, certo? Então vamos lá, vamos ver se esse aluno passa ou não passa de ano. O que a gente vai fazer? Média aritmética, certo? MA. A média aritmética, galera, é quando eu somo todos os itens que eu tenho. Então, eu vou somar 10 mais 5 mais 8 e eu vou dividir todos esses itens por algum número. Mas esse número que eu vou dividir, colocar aqui embaixo, tem que ser o número de itens que eu tinha. Eu tinha quantos itens no total? Ou seja, eu tinha quantas notas, quantas provas? 3, não é? Eu tinha uma prova, 2 provas, 3 provas, né? Então, eram 3 itens no total. Então, eu vou dividir por 3, certo? Então, a minha média aritmética vai ser igual a... Primeiro, eu vou somar 10 mais 5 mais 8. Quanto é 10 mais 5? 15. 15 mais 8 vai dar 23. 23 e, né, vou repetir o 3 aqui de baixo, né? Então, a minha média aritmética vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 23 dividido por 3. Quanto é 23 dividido por 3? A gente sabe que não vai dar um resultado fechado. Por quê? Porque 23 não é múltiplo de 3. 3 não é divisível, né? Por quê? 23, 2 mais 3 é 5. Se eu somo os algarismos de um número, eu tenho como saber se ele é múltiplo ou não de 3. E 23 não é. Então, o que daria? Qual é o número que eu posso dividir por 3? 21, né? O que está mais perto é 21. 21 dividido por 3, se eu pego 21 e divido por 3, vai dar 7. E vai dar 7, alguma coisa, 7,12 por aí. Estou fazendo o cálculo aproximado, certo? 7,12 dá para passar? Dá. Aluno foi aprovado, ok? Então, é assim que se faz uma média aritmética. Hoje foi só para a gente introduzir mesmo, ok? Na próxima aula é que a gente vai fazer exercícios disso, tá bom? Hoje a gente vai só estudar mesmo, só introduzir. Próxima aula a gente tem vários exercícios de matemática com relação a esses conteúdos. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Até mais!